bem forte no perfil da NFL. Então essa é meio que minha jornada até aqui, né? Mas a pergunta que me fazem muito nos Estados Unidos, com certeza, é conseguir esse emprego. Quando alguém aqui descobre que eu trabalho na NFL, a primeira pergunta é essa, né? Como é que você fez? Eu também quero. São muito fãs. E se me perguntam isso muito nos Estados Unidos, e no Brasil, imagina também, né? Porque, como é que um brasileiro foi parar nos Estados Unidos e trabalhar nessa NFL e ser gerente na equipe de análise de dados? Então, a resposta até que é simples. Foi sem querer, eu não tinha intenção nenhuma. Eu não cresci como muito fã da NFL, né? Eu sou muito mais fã do futebol nosso. E também, para falar a verdade, eu não sabia que esse tipo de cargo existia. Quando eu estava na escola pensando em trabalhar na análise de dados, eu estava imaginando que eu ia trabalhar como chama aqui business analyst, alguém que trabalha na área de business, né? Estudando esses tipos de dados, de vendas e etc. E estava procurando um emprego nessa área, aplicando para tudo. E também, eu sou uma pessoa que, para eu aprender habilidades, eu gosto de estudar, de fazer projetos independentes, de trabalhar sozinho e de explorar. Então, como eu gosto muito de esportes, eu gosto muito de dados, eu comecei a explorar um pouco de dados sobre a NFL. E foi meio que assim que eu caí nesse emprego. E eu coloco aqui três imagens que acho que representam como é que eu cheguei aqui. A primeira é o Twitter. Eu tinha uma conta no Twitter e sempre que eu fazia uma coisa que eu achava um pouco interessante, eu postava. Não porque eu estava tentando chegar a algum lugar, mas simplesmente porque eu gostava de divulgar e de conversar com as outras pessoas que faziam. O meu Substack, né, eu tinha um blog que eu publicava sobre os Detroit Lions. Eu era torcedor, mas e publicava isso procurando escrever um pouco sobre a equipe. E a terceira é o NFL Big Datable, para quem conhece, é uma competição de análise de dados que eu participei e fui escolhido como finalista. E foi assim que os times me descobriram, vamos dizer, e entraram em contato e eu acabei conseguindo esse emprego. Mas eu explico isso porque eu acho que uma coisa que eu quero que vocês, que fique com vocês depois dessa palestra é que a análise de dados da NFL, qualquer um pode fazer. É lógico que eu trabalho na equipe, eu tenho acesso a certos dados que você não vai ter, que me dá a oportunidade de fazer estudos mais aprofundados. Porém, tem muitos dados disponíveis para o público e você pode fazer umas análises muito interessantes que vai deixar você na lista de times, se você procura, e também você pode saber que o que você está estudando é interessante. É uma análise verdadeira. E foi assim que aconteceu comigo. Eu me divertindo só, acabei caindo nesse emprego sem saber que era uma coisa que existia. Mas então, ok. Esse é quem eu sou, por que eu estou falando sobre isso, mas vamos entrar um pouco agora sobre o esporte em si, né, e a análise de dados nesse esporte. Eu achei importante começar com uma explicação básica das regras, porque eu não sei se todo mundo aqui conhece, eu sei que eu por muito tempo não entendia como é que funcionavam essas regras, e sei que é uma primeira pergunta que me fazem no Brasil quando eu pergunto sobre isso. Então, vamos começar aqui. Essa imagem aqui é o campo. Simples, tem 100 jardas e tem uma end zone em cada lado. A end zone é como se fosse o gol, você tem que proteger e o ataque chegar lá. Então qual que é o objetivo da jogada? Igual no futebol, o objetivo é pôr a bola na rede, aqui é chegar com a bola na end zone. Se chegar a bola na end zone, você vai fazer pontos. Ok, e como é que você chega lá? E aqui é a parte mais complicada. Cada vez que você tem a bola, meu time está com a bola, a gente tem 4 tentativas para conseguir 10 jardas. Então vamos dizer que a gente está lá no meio do campo, na linha dos 50. A gente tem que chegar até o 40 e tem 4 tentativas. Para conseguir essas jardas, a gente tem 2 opções. A gente pode ou passar a bola, ou seja, alguém vai receber, vai pegar e vai jogar a bola, e alguém vai tentar receber, conseguir, se tudo der certo, 10 jardas, mas pode ser menos, aí você tenta de novo. Ou vai ser uma corrida. Você pega a bola, dá direto para alguém, eles pegam na mão e vai correndo. Até alguém derrubar essa pessoa, e aí que esse jogador, e aí que acabou a jogada. Você tem essas 4 tentativas, se você conseguir, ok, ótimo, você tem mais 4 tentativas e vai indo assim, entendeu? Então você vai 10, daí vai mais 10, vai mais 10, até chegar na end zone, chegou na end zone, você fez pontos. Se você tem essas 4 descidas e não consegue, a bola passa para o outro time. A gente chama isso de um turnover, e daí esse outro time começa com a bola onde a bola estava, só que isso é na outra direção. Então você dá para o outro time e daí eles estão indo fazendo a mesma coisa. E aí também é um pouco confuso os pontos, né? Não é um gol para cá, um gol para lá. Se você faz um touchdown, você chega na endzone do outro time, você ganha 6 pontos. E aí você tem a oportunidade de conseguir mais um, chutando uma bola, que a gente chama um extra point, que tem basicamente um gol, que são 2 postes assim, bem altos, vai por cima. Teoricamente é fácil, a conversão é tipo de 90%, e você consegue uma a mais. Então, geralmente, um touchdown vale 7. Isso também, a qualquer momento, pode decidir chutar a bola para o gol.
e tentar conseguir 3 pontos, se você fizer. E aí a decisão é isso, se você está na terceira descida, você tem mais uma ou duas tentativas só, e ainda te faltam 10 jardas, você está com a situação ruim, e você está perto do gol, pode ser que vale a pena chutar a bola, em vez de tentar conseguir o touchdown. Eu não sei se isso fez muito sentido para quem não entende do esporte, mas eu tinha que pelo menos tentar dar uma explicação sobre as regras básicas. Espero que todo mundo já conheça as regras, ou isso aí tenha ajudado um pouquinho. Mas o que eu acho interessante sobre esse esporte, apesar de eu sou torcedor de futebol, para mim isso sempre vai ser para assistir o futebol e gostar, assim, é uma coisa diferente, mas em questão de análise, tem umas coisas que deixam o futebol americano bem interessante, certas diferenças que são, eu digo, ou oportunidades para análise interessante, ou problemas para fazer análise. A primeira diferença é que você não tem essa questão de o jogador ser ofensivo, tem que jogar no ataque e na defesa. Você tem jogadores ou defensivos ou ofensivos. Acabou cada jogada, você substitui todo mundo entre a sua defesa ou entre o seu ataque. E isso é interessante porque você não tem que pensar no jogador, esse cara aqui ataca muito bem, mas ele é fraco na defesa, ele não marca bem. Não, você tem os jogadores que só marcam e jogadores que só atacam. Isso sim, eu acho que é bem diferente, não sei se tem outro esporte que tem essa mesma distinção assim. Também outra coisa é que as jogadas são separadas, são únicas e duram poucos segundos. Então, ao invés de ter a bola correndo e vai jogando para cá para lá, você para a jogada, alinha tudo de novo, faz a jogada, dura 3, 4 segundos, e aí parou, alinha tudo de novo, começa de novo. Então são assim, momentos no jogo bem específicos e bem separados, que eu acho que é uma coisa muito diferente que no futebol, no basquete, no hockey não existe, talvez no beisebol você possa comparar, mas que isso deixa bem interessante. E o ponto mais interessante para mim é que toda jogada é jogada ensaiada. Né? Você tem no futebol, a gente fala bastante disso, né? Que tem uma falta perto da área, etc. Você faz uma coreografia e fala, nossa, é bem interessante. O futebol americano, toda jogada é a jogada ensaiada mais coordenada que você já viu na sua vida. Né? Não temos tanto tempo para falar sobre isso, mas a coordenação é uma coisa assim, fascinante no futebol americano. Cada jogador, seja o cara que está bloqueando, o cara que está correndo a rota, o recebedor, ou o running back, ou o quarterback, tudo, tem uma coreografia perfeita, tem que fazer um certo movimento no momento perfeito para chegar a bola naquele lugar. Então, tudo, no ataque e na defesa, a qualquer momento, é uma jogada ensaiada à perfeição. Né? E se uma pessoa erra, tudo vai para o saco. E isso, eu acredito eu, que deixa umas oportunidades muito interessantes para um analista de dados. A primeira cena, a divisão clara de jogadas, né? Eu tenho pena de vocês sem trabalhar com análise de futebol em si, não tem... a bola está rolando, tem um passe aqui, um passe ali, mas não tem jogadas, né? Tempo solto, e não sei como é que vocês estruturam isso, deve ser bem difícil, muito mais fácil no nosso futebol. Também a situação de jogo é muito clara, né? Você tem que descida que você está, você precisa de 10 jardas ou de 5, é a primeira descida ou é a terceira. Eu acho que isso são oportunidades para estruturar os dados, fazendo análises interessantes. As combinações de pontos também são interessantes, não é um gol para cá, um gol para lá, é 6 pontos, ou 7, ou 8, ou 2, você tem um safety, ou 3, você erra um extra point. Então, o fato disso não ser assim, você vai crescendo assim, os pontos vai crescendo em steps, né? Se você está perdendo por 2 pontos versus perdendo por 4, fica bem interessante as coisas e deixa a oportunidade de fazer muitas análises. E também tem muita regra. Realmente, é um esporte com muitas e muitas regras, e para quem conhece tudo é uma vantagem. Então, nunca acaba. Você sempre tem uma coisa para estudar, uma coisa nova para pensar, uma estratégia nova para chegar no futebol americano, o que eu acho interessantíssimo. E as diferenças da NFL e do futebol americano também geram alguns problemas para um analista. O primeiro problema é que realmente a gente tem muito poucos dados. Cada time joga 16 jogos pela temporada regular, e tem 32 equipes, então você faz as contas, né, você percebe que isso aqui, ok, nem todo time vai se enfrentar na temporada. Então, você tem buracos nos seus dados, você não sabe responder como é que teria sido se esse time tinha jogado com esse time esse ano. E realmente isso causa muitos problemas. Né? Você já pode imaginar, você só enfrentando menos que metade da liga, você pode ser que um time tenha um calendário muito mais difícil que outra equipe. Então, essa equipe realmente é boa defensivamente ou só enfrentou ataques que são fracos? Difícil de saber, né? E vai sempre faltar os dados para responder essas perguntas com cabeça completa e com a informação necessária. Então, isso é um problema geral. E também, isso é um problema de qualquer esporte, mas no futebol americano também é muito difícil isolar as contribuições individuais de cada jogador. Eu falei um pouco mais cedo como a coordenação do jogo é muito impressionante, né? Cada jogada, seja ataque ou defesa, o resultado dessa jogada
é porque o time inteiro se coordenou e fez uma coisa junto, né? Então, não existe falar que esse aqui foi uma jogada individual desse jogador. Não tem. Simplesmente não existe a jogada individual, né? Então, você vai falar se esse recebedor é bom, esse quarterback é bom, mas depende do ataque que ele está. Toda estatística que você tem sobre esse jogador vai ser afetada pelo contexto que ele está e pela jogada dos jogadores em volta dele, né? Também, um problema em qualquer esporte, mas eu acho que é especialmente ruim no NFL. E o último problema é que é um pouco oportunidade, mas também é um problema que tem muito variável. E em conjunção com a falta de dados, cria um problema. Então, se você vai pensar em qualquer jogada, você vai ter qual que é a descida, qual que é a distância para a próxima descida, onde que você está no campo, qual que é a pontuação, se está perdendo, está ganhando, por quanto tempo tem no relógio, quais são os jogadores que estão em campo, qual que é a formação ofensiva, qual que é a formação defensiva, qual que foi o design da jogada, que rota que correu o recebedor. Então você já percebe o problema, né? Quando você vai tentar fazer uma análise que leve em consideração todos esses fatores, você entra em problemas com a falta de dados. Então a grande dificuldade do analista de dados da NFL é achar o equilíbrio entre tomar em conta todos esses fatores o máximo possível, sem deixar o seu dataset muito pequeno, né? Mas falando em dados, então, para pensar um pouco mais sobre especificamente o que são os dados que a gente está olhando, então, como qualquer esporte vai ter muitos dados diferentes, mas eu acho que o importante é pensar no que chama play-by-play data, que 99% do tempo vai ser a base da sua análise. Eu falei um pouco mais cedo, como a NFL é interessante, uma oportunidade que deixa bom para análise é que é realmente dividido em jogadas, e essas jogadas são, fundamentalmente, são os dados que a gente está usando. Então, chama play-by-play, jogada por jogada. Aqui eu deixo o exemplo de um dataset público que vem do chama NFL Faster, que é uma package da R da linha de programação, que você pode vocês mesmos, agora no seu computador, baixar esses dados e começar a usar eles, que são muito parecidos com o que um time da NFL teria disponível internamente. E você vê que aqui são todas as jogadas de 2023 até agora, são 26 mil, e tem 372 variáveis nesse dataset, é muita coisa, né? Então você já pode imaginar que tem bastante coisa que você pode fazer com isso. E quase sempre o play-by-play data vai ser a base da sua análise. Agora você vai construindo coisas em cima disso, você vai gerando estatísticas na temporada, no jogo, você vai agrupar pelo jogador ou pelo time, e aí segue. Então, focando nesse play-by-play data, eu queria falar um pouquinho sobre um dos conceitos mais importantes na análise da NFL, que é o expected points. Eu queria realmente aqui falar sobre muito mais coisas, mas não tem tanto tempo, é difícil fazer um summary de tudo. Então vamos falar um pouquinho só do expected points, que eu acho que é um dos modelos mais importantes nessa área. Se você entende isso, já está numa posição boa. Vocês de futebol têm a expectativa de gols, a gente tem expectativa de pontos, parecido, só que é um pouquinho mais confuso, né? Em vez de ter um chute, você poder fazer o cálculo de qual que é a chance desse chute entrar e fazer um gol, a gente tem que pensar um pouco mais sobre cada situação possível, né? Um pouco mais cedo eu expliquei que você pode marcar pontos pelo touchdown ou pelo field goal. Também tem muitas outras opções, mas vamos só focar no touchdown e no field goal por enquanto. Então, o modelo do expected point, o que a gente está tentando chegar à conclusão é o quê? Qual que é a probabilidade que a próxima pontuação seja cada uma dessas opções? É provável que eu vou marcar um touchdown, ou é provável que meu adversário vai marcar um, ou é provável que eu vou fazer um field goal, ou o contrário. Você imagina, se eu estiver na linha de 5 jardas do meu adversário, a primeira descida, ou seja, eu tenho 4 tentativas para conseguir 5 jardas, se eu conseguir eu faço um touchdown, a minha probabilidade de touchdown vai ser altíssima, o do field goal vai até que ser baixa, porque você não vai chutar um field goal ali, e a chance da próxima pontuação ser um touchdown do meu adversário é basicamente zero, né? Eu teria que conseguir a bola, atravessar o campo e fazer os pontos. Então, nesse momento, a sua expectativa de pontos seria basicamente 7, né? Seria quase o máximo, porque a chance é altíssima que você fazer um ponto. Então, assim que se calcula isso, é simples. Qual que é a probabilidade de cada uma dessas situações e qual que é o valor de cada uma dessas? Você multiplica, soma, né? Essa combinação é os seus pontos esperados. Então, a gente tem esse número para qualquer situação de jogo. Dado qual que é a descida, quantos jardas faltam para a próxima descida, onde você está no campo, qual que é a pontuação, etc. Você sabe qual que é a chance que você vai fazer o próximo ponto e quantos pontos está valendo esse momento. Então a gente usa tudo isso para chegar a um valor, um número que fala quão valioso é a situação que a gente está. Então aqui é um gráfico que eu tirei de um artigo, eu deixei o link ali, que realmente é uma explicação muito melhor da que eu estou dando, que é um negócio complicado de explicar, mas isso aqui explica muito bem. Não sei se dá para dar certinho, mas a primeira ali na esquerda, né, a primeira, se você tem a primeira para 10
na sua linha de 20, a sua expectativa de pontos é baixa, né? Você tem que atravessar o campo inteiro, falta ainda 80 jardas para chegar até o final. Se você sai disso e faz um passe de 20 jardas, você está numa situação nova, você tem primeira para 10, na linha de 40. Ok, você facilitou bastante, você atravessou muito do campo, sua probabilidade de fazer um field goal, um touchdown aumentou bastante. Então, seu expected point sobe de um pouco menos de 1, sobe para 2. E aí que vem uma estatística muito interessante, né? Como a gente tem essas situações de jogo, as plays, se você sabe o valor de uma jogada e da próxima, no momento do jogo e do próximo, você pode determinar quanto valor de jogo, quantos points, quantas expectativa de pontos você somou nessa jogada. E esse é o conceito do Expected Points Added, ou EPA, que realmente é fundamental. Se você sabe o que é Expected Points Added, você está na frente de quase todo mundo que não sabe nada de análise de dados de futebol americano. Então, esse Expected Points Added é o valor, o resultado dessa jogada. Essa jogada somou 1.3 e esse é o valor da jogada. Podia ser o oposto. Se você tivesse o passe fosse incompleto, ou pior ainda, fosse um turnover, esse expected point seria negativo. Então, essa estatística é muito importante para você começar a pensar sobre jogadores e equipes, em vez de quantas jardas eles ganharam nessa jogada, quantos touchdowns ele marcou, que é muito simples, você pensa quanto que essa jogada aumentou a expectativa de pontos dessa equipe. Né? Então, você está isolando, pode ser que uma jarda numa situação vale muitos expected points, em outra pode ser que vale muito pouco, né? Se você é quarta para 10, você consegue uma jarda, você perdeu o expected points, né? Você ficou numa situação pior, a bola passou para outra equipe. Se você está em terceira para 1 e você consegue essa jarda, sua expectativa de pontos aumentou bastante, porque agora você tem uma descida nova, né? Então é um jeito de adicionar contexto em qualquer jogada e realmente chegar no valor dessa jogada. E só mais um exemplo aqui de como é que essa estatística é usada, né, em prática. Aqui é um gráfico de um cara no Twitter, Ben Baldwin, que é amigo meu e faz um trabalho muito, muito bom, mostrando, se você pega cada jogada de cada equipe e qual que na média, quantos expected points eles estão somando no ataque e na defesa, você pode ter uma distribuição interessante de como é que são esses times no ataque e na defesa na NFL. Né? Então, se você está lá em cima na direita e para cima, você é muito bom no ataque, muito bom na defesa, você soma bastantes pontos na média toda vez que você tem uma jogada, e no outro lado você subtrai bastantes pontos na média quando o outro time tem uma jogada e você está na defesa. E essa estatística, EPA per play, a expectativa de pontos adicionada por jogada, é muito fundamental e é usada para analisar equipes, para analisar jogadas, jogadores, etc. Então, esse é um exemplo, tem muitos, eu gostaria de falar de todos, eu realmente adoro falar sobre essas coisas, né? Não vou explicar tudo isso aqui, mas são muitos modelos que são construídos usando o PLPD e até outros dados que chegam a ser interessantes na NFL. E cada um tem sua consequência de análise, mas o expected points, se você entende disso, você está numa posição boa já. Agora, para fechar aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o panorama de análise de dados da NFL. Né? Falei bastante sobre o básico do esporte, mas vamos falar um pouquinho sobre como é que está a situação na liga esportiva. Aqui é um gráfico um pouco, não é perfeito, não é 100% correto, é um pouco desatualizado até, mas é uma lista de todos os analistas de dados que no momento trabalham no time da NFL. Você pode ver que tem bastante nome aqui. Eu vi essa lista crescer muito desde que eu cheguei na NFL em 2020. Então cada time no mínimo vai ter uns 2 ou 3 hoje em dia, e tem alguns times que tem bastante. Então é uma coisa que tem crescido muito. E já passou o dia em que tinha time que não tinha ninguém, né? Alguns anos atrás, se você visse essa lista, você ia perceber que falta algumas equipes aí. Hoje em dia não é mais assim, toda equipe tem. Então, é uma coisa que tem ganhado bastante popularidade e já virou uma coisa assim, a gente diria mainstream em inglês, né? Não é uma coisa rara ou difícil assim de fazer. Então, é uma coisa que tem crescido bastante. E pensando no que um analista de dados da NFL faz, né? Deve ser parecido com no futebol, com outro esporte, mas eu queria só falar sobre as categorias, né, que esse cargo seria responsável por analisar. A primeira é a análise de adversário. A gente vai jogar com essa equipe, o que eles são bons de fazer, qual que são as tendências deles. Né? Nessa situação, eles correm a bola. Nessa situação, eles usam essa formação. O que outros times têm tido sucesso usando contra essa equipe, quando você faz esse tipo de jogada, ou essa formação defensiva funciona. Essa é uma área, lógico que qualquer um de vocês que trabalha na área do esporte vai saber disso. Né? Decisões no campo, eu acho que isso aqui é um pouquinho diferente na NFL. Realmente, você tem que fazer muitas decisões sobre eu vou chutar aqui, ou eu vou jogar a bola, ou eu vou fazer um punt, eu vou chutar o field goal, eu vou aceitar essa penalidade e ficar com
dar o primeira para 15 para outro time ou prefiro segunda para 10? E tudo isso você pode usar a análise de dados, né, os modelos que a gente usa de probabilidade de vitória ou de pontos esperados para chegar a uma conclusão. Estudo de jogadores, né, para esse processo de scout, né, ajudar esse processo. A gente chama de player acquisition. A diferença para nós é que tem os jogadores que já estão na NFL e daí os jogadores que estão para vir na NFL, que estão na faculdade, né, não é sistema de base e ligas e em outros países só tem jogador desse esporte, só tem nos Estados Unidos. Então ou ele vai ser já tão na NFL, né, e vai ser assinar um contrato ou trocar, ou vai ser pelo sistema de draft, né, que a gente escolhe os jogadores que estão saindo do college, né, e aí tem todo um sistema e você pode imaginar que tem bastante decisão aí, né, não tem os piores times têm os melhores picks e quanto que vale trocar o pick 12 se você quer dois picks de segunda rodada ou um de primeira e um de terceira. Tem muita análise que entra nessa área do draft e análise de performance também, não precisa explicar muito, né, vocês sabem disso, manter os atletas no nível de performance máximo e perder o menos tempo por lesão. Qualquer esporte tem isso. Então, esse é meio que o panorama de o que uma análise de dados na NFL faz. A última coisa que eu acho importante falar, eu tinha colocado isso aqui como o futuro da análise de dados, mas realmente não é. É o presente, o passado e o futuro, que é o tracking data. Desde 2016 a NFL coleta esses dados e desde os últimos anos tem sido bem... começou um pouquinho... Não eram os melhores, né? Foi aprimorando o processo de coleta de dados, então hoje em dia é bem mais accurate, né? mais correto, né? E já se tem criado muita coisa nisso, né? Então, qualquer jogada, os jogadores têm os chips de GPS no uniforme deles, que vai medir onde é que eles estão a qualquer momento, tem um na bola também, e você pode criar qualquer tipo de análise com isso, né? Aqui é uma visualização, um exemplo, mas você tem análise de performance, análise de não só o que está acontecendo antes e depois da jogada, que é o limite do play-by-play, mas o que está acontecendo durante a jogada, porque esses dados são ao vivo. Então, eu acho que essa é a fronteira atual, né? O trabalho que está acontecendo agora na NFL, os times que estão se diferenciando com esses dados. Eu acho que eu queria fechar falando sobre o tracking data e também voltando ao que eu falei no começo, sobre você que está escutando isso aqui, que acha interessante, poder ter um impacto nisso. A NFL é a única liga, até onde eu sei, que publica esses dados, o tracking data, em quantidades altas para o público trabalhar, de graça, só para análise. Então, todo ano tem esse NFL Big Data Bowl, que é uma competição de análise de dados organizada pela NFL, em que eles lançam, eles deixam publicamente disponíveis esses dados e fazem uma pergunta e pedem para que qualquer pessoa, seja aluno ou profissional, onde for, participar e trabalhar nisso. Foi assim que eu comecei, eu participei em 2020, não imaginei que eu ia ser finalista, que eu ia ir bem, mas acabei tendo a oportunidade de ir para Indianápolis, para o Combine, apresentar para as equipes lá, meu trabalho. E essa competição está ao vivo nesse momento. Acho que até o fim de dezembro está aberto. Então, você que está escutando isso aqui e acha interessante, vai lá, tem esses dados disponíveis. Você pode ter um impacto, você pode ser reconhecido por esse trabalho e já teve um brasileiro que foi finalista. Então, seria muito bom se tivesse dois um dia, né? Então, todo mundo está escutando, realmente, eu acho que é uma opção ótima, recomendo demais e olhar e pelo menos se divertir com esses dados. E é isso. Agradeço de novo pelo oportunidade de estar aqui hoje, dando esse keynote para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse futebol diferente do nosso. E está aqui na tela meu Twitter, meu e-mail, qualquer pergunta, dúvida, só entrar em contato. Eu ficaria muito feliz de discutir isso aqui um pouco mais com vocês. Porque não deu para falar de tudo realmente, então se tiver mais alguma dúvida, só entrar em contato. Valeu! Bom, obrigado a quem ficou até o final aí, desculpa os problemas técnicos. A gente vai disponibilizar os vídeos todos que foram apresentados, então se teve alguma parte do vídeo que não deu para entender no começo, o Hugo vai explicar melhor aqui. Nossa, que isso, foi muito alto. Queria agradecer todo mundo aí que ficou até o final e todo mundo que veio, né? Quem já foi embora, enfim, não está aqui para ouvir, mas assim, acho que foi muito bacana para quem esteve aqui no ano passado. Acho que ficou claro assim a evolução do ano passado para esse ano. Eu acho que o que o Wagner mostrou ali, né,
da timeline aí, seja da nossa matéria no próximo semestre, a segunda edição, como a terceira edição do FAME. Então, a mensagem é de deixar a bola continuando rolando e que continua sendo só o começo, mas que hoje acho que foi muito bacana, muito especial aí ter tanta gente importante e relevante aí da área vindo falar para um público muito grande também. Então, que renda muitas colaborações aí e que ano que vem a gente possa ter um evento ainda mais legal e maior, nem que isso signifique ter que sair daqui. Então, é isso. Boa noite. Muito obrigado. E agradecer principalmente também a todo mundo que ajudou a organizar. A gente teve um intensivo aqui interno para conseguir fazer acontecer e não teria acontecido se não fosse o esforço coletivo aí de tantas pessoas que ralaram bastante aí para entregar o melhor evento para vocês. Obrigado.